Tudo mudou. Estamos em pleno século XXI e as coisas estão totalmente diferentes de 20, 30 a 40 anos atrás. Por exemplo, quando uma televisão dava problema, levava-se a televisão para o conserto. E aí esperava um tempo determinado até aquele objeto ser consertado. Hoje nós estamos vivendo no tempo do descartável. As pessoas não têm mais paciência para esperar. As pessoas não têm mais tolerância. Se a televisão dá problema, muitos jogam logo fora e compram uma outra. Isso também está acontecendo na instituição casamento. Muitos estão partindo para o ato conjugal, para o relacionamento conjugal, já pensando no divórcio. Alguns já dizem assim: se não der certo, a gente se divorcia, você vai para um lado e eu para outro. Já não tem mais tolerância, já não tem mais paciência, já não se lutam mais pelo relacionamento conjugal. E eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus. Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 7, verso 10, ele diz assim: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. E quando Paulo está se direcionando à esposa, no mesmo contexto está falando também do esposo que não deve se separar da sua esposa, né? Da sua esposa. Muito bem. O tema que eu trago hoje é: os casais cristãos lutam pelo seu casamento. Você tem lutado pelo seu casamento? Você, mulher que está me assistindo no momento, tem lutado pelo teu casamento? Você, esposo, tem lutado pelo teu casamento? Ou você acha que não tem mais jeito? Ou você não tem mais tolerância, não tolera as dificuldades, não tolera os erros do teu cônjuge, não tem mais paciência? Pois esse assunto é muito importante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo trata de algo muito importante aos olhos de Deus: a indissolubilidade do relacionamento conjugal, do casamento. Lembramos que a instituição casamento, ela foi criada pelo eterno Deus e não existe no vocabulário de Deus o divórcio. Pois nós iremos falar sobre isso. Paulo aqui, ele estava muito preocupado em relação ao tema, pois é tão forte que ele usa a expressão: tenho uma ordenança que não vem de mim, mas do próprio Senhor. E aqui Paulo, ele está usando aquilo que Jesus estava falando para os fariseus, para os saduceus, na sua época, em Marcos capítulo 10, verso 3 ao 9. Muito bem, mas antes de ler esse versículo, eu quero fazer uma parada aqui rapidamente. Deixa eu me apresentar. Você que está chegando agora ao canal, eu me chamo pastor Ezequiel Pereira, trabalho com aconselhamento de casais, família, dou palestra para casais, culto da família, encontro de casais, dou também palestra para jovens. E é um prazer enorme estar recebendo você ao canal. Recebendo de que forma? Se você fizer aí a tua inscrição, é claro que você se torna um parceiro do canal. Aí, após fazer a inscrição, ative o sininho em todos para receber a notificação. Depois você vai deixar aí a tua curtida, o teu joinha, acompanhado aí do comentário. Muito bem, Marcos capítulo 10, verso 3 e 9 diz assim: o que Moisés ordenou a vocês? Era um questionamento que estava fazendo os fariseus, saduceus, para com a pessoa bendita de Jesus. Perguntou Jesus. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Nunca foi desejo de Deus, dureza dos vossos corações. Mas no princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu,
ninguém o separa. Preste bem atenção que aqui Jesus está falando lá do que está escrito em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Deixará o homem pai e mãe e unir-se a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Com dois propósitos. Primeiro, do companheirismo, porque Deus viu Adão e o mesmo estava só, e Deus disse, não é bom que o homem viva só. Segundo, para construir uma família, e desse aí propagação ao gênero humano. Agora, irmão, nós precisamos aqui trazer algo interessante. Está claro mais uma vez nas Sagradas Escrituras que o divórcio não faz parte do plano de Deus para o casamento. Nunca fez e não faz parte. Nem um marido ou uma esposa cristã deve, segundo a orientação da palavra de Deus, partir para o divórcio. Nós precisamos lutar pela instituição casamento. Porém, escute bem, no caso do casal cristão haver uma separação por causa da intolerância, por causa de ter acontecido alguma coisa, olha o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, agora no versículo 11. Mas se o fizer, que permaneçam sem se casar, ou então reconcilie com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. O melhor caminho para o casal é o caminho da reconciliação. É bem verdade que tem um peso muito grande na questão da infidelidade conjugal, que é o adultério. Mas ainda assim o próprio Senhor Jesus fala na questão do perdão e o casal voltar a conviver fielmente um para com o outro. Cumprir ou não é outra questão, porém é o que a Bíblia orienta. É que não se divorcie. É que o casamento é uma instituição divina e nós precisamos lutar por ela. Um dos grandes problemas de hoje é o divórcio, irmão. Está na sociedade normalmente e está adentrando a igreja. Para muitos divorciar-se é mais fácil, porque as pessoas agora estão vivendo no tempo do descartável. Não querem mais lutar pela instituição casamento, não querem lutar mais pelo relacionamento conjugal. Lembramos todos nós que nós temos defeito. Quando nós contraímos um matrimônio, nós contraímos um matrimônio com uma pessoa que veio de uma família diferente, às vezes de cultura diferente, comportamento diferente, hábitos diferentes, atitude diferente, temperamento diferente, e que vão viver debaixo do mesmo teto e que precisa de amor, de companheirismo, de tolerância e de paciência. Infelizmente, nos dias atuais, o divórcio é algo muito normal, até mesmo no meio do povo de Deus, entre os casais cristãos, mesmo não havendo caso de adultério. Muitos estão se divorciando só porque o homem olhou para a mulher, ela não é mais aquela menina de 16 anos, de 18 anos com que ele casou. O corpo mudou, tanto mudou o corpo dela como o corpo dele, mas agora ele só tem olhos para aquela novinha. E com isso muitos estão se divorciando, né? Tem mulheres aí, cantoras, que eu não vou citar o nome aqui, que já vem aí do terceiro e o quarto casamento. A pergunta que eu faço: se ela se casou com 3, 4 esposos diferentes do outro, o erro está com quem? Com ela ou com eles? Com eles ou com ela? Não é possível que uma mulher ou um homem que já se casou 3 ou 4 vezes, quem é errado seja o cônjuge com que eles se casaram e se divorciaram, né? Agora veja só o que acontece. Os casais que lutam pelo seu casamento deve-se ainda não fizeram abolir a palavra divórcio do seu vocabulário. Abolir. Diante das adversidades da vida, muitos têm falado: então vamos nos divorciar que não dá mais certo. Então você precisa abolir, né? O divórcio prejudica, e vamos ver o tanto de pessoas que eles prejudicam. Primeiro, a pessoa envolvida
os dois, criam mágoa entre os dois, principalmente quando há aí a infidelidade conjugal. Os filhos, um filho fica com o pai, as filhas ficam com a mãe, há uma divisão na família e Deus não quer isso. Os parentes, amigo, causa prejuízo à sociedade, enfraquece o testemunho da igreja em relação à instituição casamento. É o que tem acontecido, irmão, no meio do povo de Deus. Muitos divórcios que estão acontecendo, hoje muitos não têm mais respeito com o casamento. Por quê? Porque se nós, como servos de Deus, não estamos preservando, levantando a bandeira da instituição casamento, estamos nos divorciando por qualquer motivo, a sociedade já faz isso normalmente. Como é que nós vamos ser exemplo? Como é que a igreja, como é que fica Cristo que instituiu o casamento? Como é que ele fica nessa situação? Então nós, como servos de Deus, precisamos lutar pela instituição casamento. Não permita que o seu casamento venha a ser destruído por qualquer motivo, por qualquer momento de discussão, de intolerância, de falta de paciência no relacionamento conjugal. Isso nós precisamos ter cuidado. Lutar pelo casamento é um dever, é um caminho a ser trilhado pelos casais que sejam ou queiram agradar a Deus. É fácil? Não. Mas não é difícil. Lembramos que o casamento é uma instituição divina. E muitos casamentos têm falido porque os cônjuges não têm colocado Deus em primeiro lugar. Olha o que diz em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai o primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas serão te acrescentadas. Hoje é uma luta grande dos cônjuges. A mulher tem 3, 4 empregos, o homem tem 3, 4 empregos e não tem mais tempo para o relacionamento conjugal. Estão lutando para ter uma casa boa, um carro bom, que não é errado, mas a instituição casamento já está falida. Por quê? Porque eles se preocupam mais em ter do que ser. Você sabe qual é a diferença de ter e ser? Vamos lá, né? Não somente lutam por sua indissolubilidade, mas haver a disposição e a atitude para se construir um relacionamento conjugal estável. Você não deve só lutar pelo seu casamento, mas para que possa ter um relacionamento conjugal saudável. Deus está ao lado do casal que luta pelo seu relacionamento. É bem verdade que eu quero aqui abrir um parêntese, que muitas das vezes um dos cônjuges lutam, mas o outro não. A mulher está lutando diariamente, orando, buscando a presença de Deus, conversando, sendo paciente, tolerante, e o esposo não dá a mínima. Às vezes é o esposo que está da mesma forma, intolerante, impaciente, não luta, e a esposa, né? E com isso o que acontece é vir o divórcio. Mas quando os dois estão cuidando, tenha convicção que Deus entra em ação, o nome dele será glorificado na instituição casamento e no teu relacionamento conjugal. Até o próximo encontro, se assim o nosso Deus nos permitir.